Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você, que se inscreva aí, ative o sininho e deixe seu like, que é importante para que o nosso canal possa ser mais notificado pelo YouTube. Bem, minha gente, hoje tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e uma rodada que foi muito boa para o Vasco da Gama. Aliás, desde ontem, a gente teve alguns resultados muito importantes, como, por exemplo, tivemos aí a vitória do Grêmio ontem em cima do Bahia por 1-0. Também tivemos o empate do América Mineiro contra o Atlético Mineiro em 1-1. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Cruzeiro hoje perdeu no Mineirão, por 2-1 para o Internacional. O Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2-0. E agora, no momento, estão jogando Coritiba e Goiás. E com esse resultado está 0-0 por enquanto. Pelo menos até agora, o momento que eu estou gravando o vídeo. E isso aí quer dizer que amanhã todos os olhares vão estar voltados para São Januário. Por quê? O campeonato pode dar uma embolada geral, tanto na parte de cima da tabela como na de baixo, já que o Botafogo ainda é líder com 59 pontos, só que agora ele tem na cola o Palmeiras, que também tem 59 pontos, o Bragantino chegou aos 58 e o Grêmio tem 56 pontos. Um pouco mais embaixo você tem Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo na quinta e sexta colocação com 53 pontos. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos contra, se eu não me engano, o Fortaleza, Jogo adiado por causa da decisão da Sul-Americana, em que o Fortaleza jogou e perdeu para a LDU. E o Vasco também vai ter um jogo aí adiado mais para frente, que vai ser o jogo contra o Cruzeiro, aliás. Mas o que eu quero dizer? O Vasco hoje tem 34 pontos, ele ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas a turma que está acima da gente não descolou. O Cuiabá joga amanhã contra o Santos, o Cuiabá tem 40 pontos e o Santos tem 37. O Bahia vai ficar permanecendo ali com os 37 pontos, já que ele já jogou na rodada. O Cruzeiro também tem 37 pontos e vai ficar ali. E o Vasco vencendo chegaria aos 37 pontos também, já que a gente tem 37. E com isso, iria embolar o campeonato, passando o Cruzeiro, a princípio, para a zona de rebaixamento, já que no critério de desempate, o Vasco passaria o Cruzeiro em números de vitória. O Vasco hoje tem 9 vitórias e o Cruzeiro também tem 9 vitórias. E com isso, o Vasco vencendo amanhã, chegaria a 10 vitórias e passaria a equipe celeste e colocando eles na nossa colocação. A gente ia passar para pelo menos o 16º lugar e eles em 17º. Portanto, amanhã é uma partida importante essa aí do Vasco contra o Botafogo. O Botafogo também não pode dar mole, não pode perder esse jogo. Até pode, mas vai embolar cada vez mais o campeonato e está afunilando, A gente sabe que está chegando aí o final do campeonato e com isso aí o campeonato vai pegar fogo. A equipe do Vasco amanhã ela precisa ter uma postura um pouco mais ofensiva. A gente espera que a gente consiga uma boa vitória amanhã. São Januário vai estar lotado, a torcida do Botafogo também vai estar lá e a gente só vai ter que esperar. Lembrando a você que amanhã a gente vai fazer a nossa live a partir das 6 horas da tarde, a live do pré-jogo. Provavelmente eu vou fazer a live do intervalo amanhã e também a gente vai ter a nossa live do pós-jogo a partir das 9 da noite, assim que a partida terminar. Saiu uma matéria no GE dizendo que veja o aproveitamento do Vasco em clássicos nesta temporada. Pressionado na zona de rebaixamento, o time tem 3 vitórias contra rivais em 2023. O Vasco jogou e venceu, se não me engano, o Flamengo uma vez,
venceu o Fluminense também e acho que também venceu o Botafogo. Estou tentando dar uma olhada aqui para conferir isso aqui direitinho, mas eu acho que foi isso, ó. Esta será o 11º e último clássico do Vasco em 2023. Os últimos 10, o time venceu apenas 3, soma ainda um empate e 6 derrotas. O aproveitamento é de 33,3%. O Vasco venceu o Botafogo por 2-0 na Taça Guanabara, no Maracanã. Venceu o Fluminense por 2-0. Aliás, venceu não, aliás, aqui são os resultados do Vasco. Vasco 2, Botafogo 0 no Maracanã, na Taça Guanabara. Fluminense 2-0 do Vasco, também pela Taça Guanabara no Maracanã. Vasco 1-0 do Flamengo. É aquele jogo que o Puma Rodrigues, né, fez o gol e aí a gente conseguiu a nossa vitória. E aí depois o Vasco teve uma sequência aí não tão boa, né? A gente voltou a jogar com o Flamengo e perdeu. E ganhamos o Fluminense na último clássico por 4-2, aquela partida lá no Engenhão. Enfim, essas foram as 3 vitórias do Vasco em termos de clássico no campeonato, aliás, desse ano. O Vasco venceu o Botafogo por 2-0, venceu o Flamengo por 1-0 e também venceu o Fluminense por 4-2. Fluminense que ontem, né, conquistou aí a tão sonhada Taça Libertadores da América. Agradeça bastante a essa gestão do senhor Jorge Salgado, que deu de lambuja o Germancano, nem vendeu, ele foi de graça para o Fluminense, já que para o Vasco ele era muito caro, e agora aí a gente está vendo, né, a falta que o Germancano vem fazendo, já que ele é um artilheiro nato, e a gente já sabia disso. Ainda bem que a gente conseguiu o Verratti, mas o Cano continua letal, né? Ontem eu estava vendo o jogo, e ele apenas já teve uma chance de fazer o gol, e nessa chance ele meteu a bola para dentro. Lembrando que essa semana é uma semana bastante importante para a gente, já que teremos a eleição para presidente do Clube Associativo no próximo sábado, dia 11 de novembro, e teremos de um lado o Levenciano, pela oposição, e pelo lado da situação, o Pedrinho, vindo pela Sempre Vasco, com o apoio da Mais Vasco, por mais que eles falem que não. A gente teve um acesso aí a uma planilha em que tem vários conselheiros aí da chapa do Pedrinho que são bicolor. Ou estão na gestão atual, ou foram da gestão atual e são também da Sempre Vasco. Aliás, da Sempre Vasco, lembrando que eles, né, ajudaram a vender o Vasco da Gama para essa SAF, e a SAF está, né, sendo um tiro na água, já que a gente está vendo aí a ponta do iceberg, né, já que o Vasco não paga ninguém e também podendo aí cair para a segunda divisão se não abrir o olho. Os resultados foram bons, acho que independente do jogo de amanhã, mesmo o Vasco não vencendo, a gente ainda consegue, de repente, escapar, mas o ideal seria uma vitória amanhã em cima do Botafogo, para que as coisas fiquem mais tranquilas em relação ao futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha. Ano que vem, provavelmente, a gente vai ter os 3 cariocas na Libertadores e vamos bater na madeira para a gente não estar na segunda divisão, que vai ser uma vergonha ainda maior. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora. Peço a você, se ainda não deixou seu like, que deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Amanhã a gente está de volta, provavelmente, acho que umas 11 horas eu devo estar aqui falando com vocês também, e depois às 6 da tarde no pré-jogo, depois provavelmente na live do intervalo, e depois às 9 no pós-jogo. Conto com você, a gente se vê, um bom domingo e até já.